Bom, vamos lá. Eu sou Thalita Galhardo Nascimento, arquiteta urbanista, administradora vamos começar de novo. É o nervosismo, é o nervosismo. Para quem não me conhece, eu sou Thalita Galhardo Nascimento, arquiteta urbanista e administradora de empresas, sócia do escritório Suede Arquitetura, e hoje eu convidei duas arquitetas, a Lauren e a Dayara, para a gente falar sobre os desafios dos primeiros passos do escritório de arquitetura, mas depois, no final da live, eu também quero compartilhar uma orientação digna de uma mente milionária. Vamos chamar as meninas primeiro, e aí para a gente começar o nosso arquitetura. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem. A Daia vai entrar, será? Então, ela tem que pedir. Daya, Daia, pede. pede aí. Vamos esperar mais um pouquinho. Aham. Oi para todo mundo. Olá, sejam Deixa eu ver. bem-vindos. Aqui tá falando que Ah, não tem mais pedido. tem bastante gente conhecida entrando aí. Ah, Oi a todo eu mundo. vou tentar te chamar, Dai. Com qual perfil que você tá? Esse aqui. Ah, o Pablo entrou, a Kátia, minha tia, a Márcia. Oi. Isso aí, Oi, gente. gente. Vamos chegar. Aí sim. Boa noite, gente. Tudo bem? Só um minuto. Opa! Erros de gravação. Opa. É, quem sabe faz ao vivo, já diz o sábio Faustão. Verdade. Ai, gente. Então, primeiro quero dar as boas-vindas para vocês duas aqui na nossa live, para a gente Muito conversar um obrigada. pouco sobre os primeiros passos do escritório. Então, queria que vocês se apresentassem. Eu já me apresentei, mas como já chegou mais gente, então vou me apresentar de novo. Eu sou Thalita Galhardo de Nascimento, arquiteta e urbanista, mais de 10 anos de formada, sou administradora de empresas também, e hoje sou sócia do escritório Suede Arquitetura. E aí, além de projetos arquitetônicos, colaboro com os meus colegas recém-formados, e nessa jornada conheci ainda virtualmente, porque semana passada não deu certo o nosso encontro, a A Lauren gente e vai a se encontrar. Dayara. Posso Agora começar? vocês. Pode. Quem começa? A Lauren. Eu. Então, eu sou a Lauren Guimarães, eu sou formada pela Universidade de Sorocaba, me formei no ano passado e colei grau online, né? Sou da turma online por causa da pandemia. E recentemente, nesse ano, a gente colou grau juntamente com a Dayara na presencial. Eu sou de Araceli da Serra, interior de São Paulo também. E atualmente estou trabalhando com vendas, mas paralelo a isso também faço projetos de arquitetura. Agora é minha Muito vez. bom. Oi, gente, eu sou a Dayara Buchino, né? Recém-formada também, falei grau com a Laura, como ela disse. Atualmente moro em Sorocaba, mas eu sou de Sarapuí, uma cidadezinha mais interior ainda. E aí, agora eu trabalho como autônoma também, faço projetos de arquitetura. E é isso, agora a gente está juntas numa parceria, eu e a Lauren, e aí a gente conheceu você, né, Thalita? Agora estamos Foi aqui. através de uma outra colega nossa também, ela não entrou ainda na live, a Rafa, acho que deve estar trabalhando, mas através dela eu conheci a Thalita. E a Thalita nos tornou a nossa mentora aí, e nos orientando como formar um escritório de arquitetura, como a gente dá os primeiros passos, enfim. Bom, a gente vai conversando no meio da live. Então, vamos aproveitar para pedir para o pessoal que está na live mandar o aviãozinho para outras pessoas
principalmente quem está começando nessa jornada como arquiteta e urbanista, ou arquiteto, né? E urbanista. Para juntar com a gente nesse bate-papo, para a gente trocar experiência e fazer uma jornada, porque eu sempre repito, quando a gente está junto, a gente chega mais longe. Exatamente. Então, aí o que eu gosto muito de perguntar, sempre, para todo mundo que eu converso aqui na live, é por que vocês escolheram arquitetura? Então, eu queria que as duas falassem, contar uma historinha. O porquê que chegaram nessa decisão. Posso começar? Pode. Bom, eu não escolhi arquitetura assim de primeira. Primeiramente, eu tinha prestado vestibular para engenharia ambiental, porque eu sou técnica ambiental. Então, paralelo a isso, eu uso nos meus projetos também a parte que eu estudei de meio ambiente. E aí, como eu passei numa cidade muito longe, minha família não aceitou, enfim, não quis que eu fosse embora. Aí, como eu venho de famílias de decoradores de interiores, minha mãe, ela é decoradora, então ela sugeriu e falou, viu, por que você não faz arquitetura? Desde criança, eu jogava The Sims e brincava de decorar a casa. Então, assim, foi unindo uma coisa a outra, mas eu prestei o vestibular sem pensar. Não vou fazer arquitetura, nada. No fim, eu passei. Aí eu comecei de paraquedas na turma lá. Pensei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Só que conforme foi passando o semestre, eu fui vendo que eu gostava e que eu tinha a ver com arquitetura. Aí foi passando e cada dia, assim, nos trabalhos, as tarefas em grupo, no dia a dia, no cotidiano, as experiências que estava tendo, as vivências na faculdade e também fora da faculdade, foi quando eu fui decidindo e percebendo que eu gostava mesmo de arquitetura. Ai, que bom. Já foi uma descoberta, assim, foi também. Eu primeiro entrei no mundo da e acho que ela travou, né? Tá. Deu uma travadinha, mas já voltou. Voltou. Tá chovendo aqui. Comecei no ramo de cabeleireiro. Oi? Aqui também. Aqui também. Tava preocupada de cair a internet, mas tá dando certo. Enfim, no meu começo foi totalmente diferente. Comecei na área de estética, como eu disse. Fiz curso de cabeleireira por 1 ano e meio. E aí eu comecei a trabalhar com meu pai, que meu pai é cabeleireiro há 30 anos. E, enfim, aí eu comecei nessa área, só que eu não sei se eu tava gostando, assim, sabe? Daí eu falei, eu não sei se eu quero isso mesmo pra minha vida. E aí eu comecei a conversar com meus pais, que ainda não tinha nada decidido. Eu sempre gostei de ver a beleza das coisas, sabe? Sempre gostei tanto de ver a beleza nas pessoas, nas coisas, nas casas. E aí eu comecei... Daí meu pai falou, viu, por que você não faz arquitetura? E isso despertou uma curiosidade em mim, comecei a pesquisar. E me encantou, realmente me interessou. Eu tinha até ganhado 50% de bolsa no curso de edificações, mas aí eu acabei não fazendo por conta que eu cuidava da minha irmã pequenininha e teve um empecilho, mas graças a Deus deu certo. Eu fiz vestibular na Uniso e aí ganhei também 50% de bolsa para arquitetura. E aí eu comecei a cursar e aí comecei a me descobrir no curso. E foi assim, despertando cada vez mais após ano e agora estou aqui, formada, graças a Deus. E a gente se apaixona, né, por arquitetura. Minha história foi... Eu sempre quis fazer arquitetura, eu brinco porque a minha mãe tinha revistas de arquitetura e construção e meu pai fez engenharia civil na Facens. Aí a média só podia dar o quê? Uma arquiteta, né? Você pegar a média, uma pessoa que ama decoração, uma pessoa que ama engenharia, é arquitetura, né? Exato. E nessa, eu achava que eu ia fazer engenharia civil. A hora que foi chegando perto do vestibular, eu optei por arquitetura, não me arrependo. Aí, no meio do caminho,
eu não consegui concluir a faculdade de arquitetura. Fiz 3 anos certinho, aí não conseguimos fazer a matrícula para o ano seguinte. Então, aí eu fiquei sem estudar. Nesse contratempo, fiz administração de empresas no período que eu não fiz arquitetura. Depois que me formei administradora, meu pai falou, e agora? Você não quer voltar a fazer arquitetura? Aí terminei a arquitetura. Legal. E agora acumulo as 2 faculdades. Muito bom. Muito bom. E agora se formou uma ótima tutora. Não, assim, como orientadora e mentora, é 10 de 10. Para não falar 1000. Sim. É 1000. Pode ter certeza que 10 de 10. Qual a próxima pergunta? Tá? Acho que travou, deu uma travadinha. Acho que travou. E o que vocês mais gostaram durante o curso, né? Que fizeram vocês ter certeza de que era isso que vocês queriam? Assim, a certeza mesmo é só no dia a dia, né? Mas o que eu mais gostava era quando tinha ateliê de maquete, que tinha maquete para fazer. Então, assim, do meu grupo, quem fazia maquete? A Lauren. Quem ficava com parte de desenhos assim, colorir e tudo mais? A Lauren. Toda essa parte era minha. Então, quando a gente precisou fazer, a gente desenvolveu os bairros, foi muito legal. Eu ficava encantada. Inclusive, eu levei no ônibus embora a maquete do bairro desse tamanho, enorme, do tamanho de uma A1. E eu levei embora. Mas todo mundo me olhava assim, nossa, o que essa louca tá fazendo com essa maquete gigante? Mas eu levei embora, porque eu apaixonada. E quem sempre me ajudou, no começo, quando eu era ainda sozinha as maquetes, quem virava a noite comigo era o meu pai. E ele me ensinou muita coisa. Então, eu sou muito grata a ele. Aí, depois, quando começou as maquetes em grupo, eu já ficava na universidade durante o dia fazendo as maquetes lá. E você, Dani? Já foi uma dificuldade para mim, porém eu sempre queria aprender. Eu sempre buscava um desafio, eu falava, cada parte de projeto, quando chegava, a matéria que eu mais gostava era projeto. A minha irmã falou, é verdade. É verdade. Então, a matéria que eu mais gostava era projeto. Projeto e maquete. Porém, projeto para mim era a preferida ainda. E a aula de olhar para o objeto e desenhar. Por mais que eu não saiba muito desenhar, eu sempre achei legal essa parte artística. Muito legal. Eu achava um desafio, despertava uma curiosidade em mim. Será que eu consigo? Eu me desafiava, entendeu? A questão de sombras, eu achava muito interessante você ver as simples coisas e enxergar tudo. A minha professora olhava para uma simples sombra e já enxergava 1000 coisas. Eu achava isso muito interessante. Eu também gostava muito da matéria na parte que a gente foi fazer o concreto pela primeira vez. A mão na massa. Isso foi muito legal. A ponte que a gente fez. Nossa, foi muito... Eu comecei a falar, caramba, eu tô gostando, é isso mesmo, entendeu? E aí, assim, o que eu mais gosto até hoje é elaborar a maquete visual eletrônica. Que isso, quando chegava essa parte, eu amava fazer, eu me empolgava e ficava horas e horas fazendo. Virava noite. E, enfim, como a Lauren disse, também eu levava as maquetes para Sarapi desse tamanho, pegava ônibus 4 da manhã para ir para vir para Sorocaba todos os dias, por 2 anos. Então foi difícil, mas posso dizer que eu persisti e acabei gostando do curso, dos professores, né? E é isso, peguei amor pelo curso, me descobri nele. Que gostoso! Muito bom. Muito bom mesmo. Assim, vai passando o tempo e vai validando, né? Aquela imagem que a gente tinha, em pensar que tem gente que fala que a arquitetura é curso vago. Curso vago, vai lá encarar a prancheta. Não é só teoria, tem aula prática, e é tanta coisa, e é bem gostoso mesmo essa possibilidade de pôr a mão na massa, né? Exatamente. As visitas técnicas também eram muito
legal. E é um leque de áreas que você tem ali para você trabalhar e escolher depois de formada. Isso que é o mais legal. Você pode escolher desde cuidar de uma planta, da parte da casa, da edificação, até, sabe, é muito ampla as áreas que tem dentro de arquitetura. Então, eu achei isso bem legal também, que eu poderia escolher do interior da casa, desde, sabe, construção de rodovias, que a gente fez arquitetura e urbanismo. Então, E eu sempre vi Sarapuí. Sarapuí é uma cidade que precisa, assim, ser, como que fala? Reformada. Araçoiaba também. Eu falava, gente, como não tem um urbanista Ai, meu aqui? Deus. Eu falava, como não tem? E eu sempre, no meu TFG, inclusive, eu queria ter escolhido Sarapuí. Mas ele não tem plano diretor, não tinha, pelo menos, na época, agora eu não sei. Mas aí eu acabei fazendo Sorocaba. E eu sempre olho para as cidades, tipo, toda vez que eu viajo para algum lugar, me desperta essa... Eu olho tudo, sabe? Eu olho tudo que funciona, tudo que não funciona, eu critico aquilo que não funciona. E... Eu acho que é dispositivo do arquiteto isso, porque qualquer arquiteto tem isso. Exatamente. Apita o alarme e fala, não, tem algo errado aqui. Não. Rafa. Oi, Rafa. Oi. Nós temos o curso de arquitetura, ele permite muitas frentes. Por exemplo, design, não só de interiores, mas também design gráfico. A gente aprende toda a estrutura, né? Porque a gente usa isso também para fazer uma fachada, proporções e tantas coisas. O noção de espaço que muita gente não tem, né? Noção de espaço que a gente acaba criando e falando, caramba, nunca imaginei a ergonomia, a funcionalidade de você não é só construir uma coisa, você vai pensar na acessibilidade, isso, sabe, você andando nas calçadas. Uma vez eu fiz um trabalho que eu nunca vou esquecer. Eu peguei a cadeira de roda e eu me sentia cadeirante. Isso foi muito interessante, no centro de Sorocaba. Foi muito difícil eu me locomover, eu me senti o quanto a pessoa que é mesmo deficiente passa por uma dificuldade, sabe? Muito bom. E todo o projeto da faculdade, após essa matéria, eu comecei a perceber isso, a sempre não deixar faltar rampa de acesso, espaço legal para um cadeirante, sinais para o cego, né? A sinalização. Piso tátil, então, né? Tudo isso, exatamente, piso tátil. E é muito legal que a gente no dia a dia que não estuda arquitetura não percebe muita coisa. Então, o nosso olhar, tudo fica mais aguçado para a construção e para tudo, para a cidade. Bem legal. É verdade. E o planejamento urbano, né? A gente delega muito. Uhum. Sim, exatamente. A gente deixa, assim, eu vejo, eu trabalhei 6 anos como diretora de planejamento urbano. E o que eu vejo é que os projetos urbanísticos, quem estão à frente são engenheiros civis. E quem tem a grade de urbanismo é o arquiteto. E a gente está deixando dinheiro na mesa, porque são projetos muito caros e a gente acaba fazendo só arquitetônico. Eu vejo muita gente fazendo interiores, né? Acho legal, acho lindo, mas né? A parte urbanística a gente acaba não fazendo. E aí a gente perde e a cidade perde, porque daí não há o planejamento. Por que o urbanismo é da grade de arquitetura e não de engenharia civil? Porque somos ciências humanas e não exatas. O planejamento urbano, ele versa a socialização do indivíduo. Então, não é só a parte estrutural, né? A gente vai fazer as ligações sociais da cidade, e aí os engenheiros, sim, são extremamente importantes para dimensionar as rodovias, os equipamentos públicos e urbanos. Então, aí fica um alerta aí de mais uma função do arquiteto urbanista que a gente ainda deixa de lado. Exatamente.
Eu, E assim, que eu gosto muito de tava vendo reforçar esses porque eu dias, gosto. eu tava vendo esses dias que eu faço muito interiores porque é o que mais aparece, né? Pra gente estar fazendo, e tanto elaboração de fachada. Mas urbanização eu percebo que é um trabalho mais difícil da gente conseguir, né? E assim, eu tava vendo concursos que você faz e você também ganha, tanto em outros países, que você oferece tipo como que fala, uma proposta de um projeto urbano, e se você ganha, o seu projeto é construído. Isso um dia eu quero fazer. Um dia eu falo, eu quero fazer, porque é muito legal isso, né? Você participar de concursos, eu achei bem interessante isso. O urbanismo, ela é multidisciplinar. Uhum, Tanto que quando você vai fazer um plano diretor, precisa de um assistente social, do engenheiro civil, do advogado. Então, não é só o urbanista. Eu brinco que a nossa profissão, né, eu faço uma correlação, que somos como os maestros. Então, a gente rege toda uma uhum, equipe, cada um fazer a sua função e a gente faz um resumão de tudo aquilo. Então, é complexo, sim, o urbanismo, mas é porque é multidisciplinar, não é só para um profissional. E a gente aqui no Brasil ainda não tem a base sólida para Não, fazer um planejamento adequado para o crescimento sustentável das cidades. Então, não, mas é cultural, somos um país jovem, né? uhum, Então, a gente vai chegar lá. Então, a gente não pode se comparar com países que estão mais estruturados nesse campo, mas também porque tem uma história já consolidada, né? A gente sim, ainda tem muito chão para crescer. sim, verdade. é verdade. Eu queria agora falar assim, quando vocês estavam cursando a faculdade, como vocês se enxergavam depois de formadas? Assim, a parte de ensinar mesmo, sabe? O seu limite. Acabamos de falar sobre urbanismo. Eu me via trabalhando com urbanismo. Ainda pretendo. Vou estudar a fundo, Uhum, entrar em pós, enfim. Porque o meu TFG, ele foi um centro cultural aqui em Araçoiaba. Então, eu estruturei muito a parte de urbanismo da cidade, planejamento, enfim, malha viária, estudo da malha viária e tudo mais. Então, assim, uhum. é uma coisa que para mim fez sentido e é importante. Então, assim, num futuro, quem sabe, eu trabalho com isso, porque é uma coisa que eu gosto. Além de Uhum. projetos, assim, arquitetônico, interiores, que eu também trabalho, gosto, mas na faculdade eu imaginava a urbanista e não a arquiteta. Eu já, eu ainda gosto de muitas áreas da arquitetura, eu sou bem eclética até para tudo. Então, assim, eu sei que a gente tem que sempre focar em uma coisa, né? A gente nunca vai ser bom em tudo. Exato. Mas, assim, por enquanto, eu tô na parte residencial. O meu sonho um dia, quem sabe, fazer um empreendimento grande, que isso já quase apareceu uma oportunidade de eu estar fazendo, mas ainda não. No meu TFG também eu fiz um centro comunitário, só que aqui em Sorocaba, daí na área lá da Zona Norte, onde eu percebi que tinha essa escassez, né? E então faltava essa infraestrutura. Como eu disse, eu queria fazer em Sarapuí, que não tem nada, entendeu? Mas infelizmente não consegui trabalhar porque levaria mais tempo, é mais complicado, eu teria que fazer todo o estudo, enfim, daí eu preferi fazer aqui, que já tem bastante projetos aqui em Sorocaba, né? Então é bem mais fácil de você trabalhar. E daí, após formada, eu falei, qual vai ser? O que vai acontecer? Às vezes eu falava, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Porque antes, durante a faculdade, essa minha dificuldade de não conhecer ninguém aqui em Sorocaba, eu não tive a oportunidade de fazer um estágio. Isso me impediu muita coisa, me deixou mais insegura que o comum, eu acho.
E eu sempre trabalhei por conta. Já trabalhei para construtoras, assim, prestando serviço, mas não nada registrado. Já trabalhei em loja de planejados, mas eu percebi que não era o que eu queria. Então, eu me formei, eu tô me descobrindo que eu quero trabalhar por conta. E se um dia permitir que eu entre na área de urbanismo também, eu também entraria, acho muito legal, é muito interessante, né? É desafiador, é difícil, não é fácil, que cada detalhe vale, né? Prestar cada detalhe atenção tem que ter. Então, assim, por enquanto, a gente está no residencial, quem sabe futuramente os edifícios, apartamentos, enfim. Aí e vamos ver onde a gente pode chegar. E é isso. Ó, vamos pedir para as pessoas apertarem o coraçãozinho para a gente ficar bonito no Sim, Instagram, né? coraçãozinho. Apertem aí. Dê likes aí. Então, era essa a pergunta, Dai. Vocês trabalharam na área durante o curso de Ai, arquitetura? verdade. Você quer responder primeiro? Pode responder, eu Pode já responder meio que lá. respondi. Então, assim, eu estagiei na Prefeitura de Araçuaia da Serra, trabalhei no setor de planejamento, onde eu trabalhava com aprovação de projetos, acompanhada junto de um arquiteto, e era muito legal. E depois eu trabalhava assim, dá uma consultoria, Assim. faz um projetinho aqui, faz alguma coisinha, coisa simples, nada de projeto mesmo, arquitetônico, mas eu participava, às vezes alguns arquitetos convidava para participar de plantas, enfim. Então, isso contribuiu também para o meu aprendizado, né? Mas o que mais me ajudou mesmo foi estagiar na prefeitura, que foi onde a gente chegou ali cara a cara com o público, né? No atendimento, tirando dúvidas das pessoas, consultando o código de obras, visitando, eu fiz visita com os fiscais em obra, então assim, era bem legal. É muito importante mesmo. É o que a gente sai da faculdade sem saber que tem uma legislação que a gente tem que atender, né? E Que cada prefeitura difícil, tem uma exigência na aprovação do projeto. Então, trabalhar na prefeitura dá uma outra visão do mundo pós-formado, né? exato. Exatamente. Qual o maior medo, assim? Oi? Inclusive, o meu sonho era arrumar uma vaga na prefeitura de Sorocaba, mas era muito Ai, disputado. imagina, deve ser muito Muito legal. disputado. Inclusive, o professor nosso, que era o Thiago da Guia, ele sempre falava, Dai, eu vou assinar seu estágio. Então, eu fiquei naquela lista de... Espera. Quando estava tendo o projeto comunitário. Então, se eu precisasse ajudar, por isso que eu acabei fazendo estágio com o professor Thiago, que eu agradeço muito. Porque se não fosse ele, eu ficava, meu Deus. Ele me deu muitas dicas. Ele falava assim que der, eu te chamo na prefeitura, não sei o quê. Mas não aconteceu, né? Infelizmente. Mas, assim, eu fui fazendo igual a Lauren falou, pegando projetinho ali, pegando projetinho aqui. E a gente vai aprendendo, né? Com quem já está formado, com quem já é da área. Então, inclusive, aprendo até hoje, né? Nunca vou parar de aprender. Todo dia a gente aprende. Aprende com você, aprende... Então, é assim, constante aprendizado. Com certeza. E outra, também não tem como parar de aprender, porque muda as tecnologias construtivas, a nossa área é muito dinâmica, muda acabamento, é tanta coisa e pode não parecer um estudo, mas a gente se atualizar como a gente está em permanente reciclagem e estudando sempre. Exato. A Rafaela, Eu queria saber. Thiago é show, é mesmo. Você Eu devia perguntou comentar. Né? Ai, obrigada, viu, Rafa? É mesmo. E aí, e vocês se sentem segura agora para exercer a profissão? Dá um medinho, igual você perguntou. Qual foi Thalita é a Arquipro preferida aí, ó. É mesmo. Exatamente. O maior medo, na verdade, é o cliente odiar o projeto. O cliente falar, odiei, não gostei. Ai, meu Deus, nem fale. Ficou terrível, ficou horrível, enfim. Graças a Deus nunca aconteceu, né? Mas dá o medo.
O meu maior medo é errar. Mas só que assim, todo mundo erra, né? Uma hora erra e aprende com o erro. Porém, assim, a gente, às vezes eu falo assim, ainda não tive um projeto com o meu CAL. Mas quando eu for ter, eu falo, a responsabilidade é enorme, é imensa. Então vem isso, tem hora que cai a ficha na cabeça e fala, caramba, a responsabilidade é minha. Eu sou a responsável técnica. Aí que dá um medinho tudo, mas é preciso. Dá esse medo porque eu estou passando por isso. Exatamente, eu sinto na Laura isso, mas a gente não pode baixar a cabeça e é isso. É o primeiro de muitos, então a gente tem que uma hora tem que passar. Tem que passar. E o medo é começar, é partir para o princípio. A hora que se forma, cai a ficha. Putz, me formei e agora? Para onde vou? O que eu vou fazer? Será que eu vou ter cliente? Como que eu acho meus clientes? Que é uma dificuldade, porque hoje em dia as pessoas acham que arquiteto é desenhar uma casinha e é isso aí. Mas não é bem assim. E o valor também, muita gente não valoriza a nossa área. E esse era o meu medo, sabe? Vendo as pessoas sempre, elas mesmas fazem a plantinha e constroem, que é isso onde eu vivia, faziam muito isso. E aí eu falava, como que eu vou conseguir meus clientes? Através do quê? Graças a Deus, hoje a gente tem a internet, que, né, Nossa, é assim, você consegue do Brasil inteiro. Eu falei que eu nunca tinha feito um projeto do zero, mas não de assinar, mas eu fiz um projeto uma vez no Rio de Janeiro. Inclusive, eu não vi essa casa pronta ainda, mas eu fiquei muito feliz de me procurarem através do Instagram. Então, eu achei que isso foi muito assim. Eu fiz uma casa no Rio de Janeiro, sabe? Não sei nem se ela tá aqui, porque acho que ela foi a primeira a entrar na live, a minha cliente do Rio. E eu vi ela aqui, eu fiquei muito feliz, porque, cara, foi um momento que eu tava falando assim, como eu vou conseguir minha cliente? E ela me chamou. Daí eu falei, eles vêm até você. A partir do momento que você começa a divulgar, eles vêm. Então, é isso. O meu medo era como fazer, o que fazer e como fazer dar certo. O que eu falo sempre é que a gente tem que estar em movimento. Se a gente está em movimento, constante movimento, as coisas começam a acontecer. Eu brinco que eu vou caminhar quase todos os dias. A 500 metros da minha casa. Mas eu ir lá caminhar, dar bom dia para todo mundo, aí um dia acontece uma coisa e você acaba conversando com outra pessoa, com um ou com outro, fala que é arquiteta, já viu uma referência. Sim, a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, você está se socializando, ir na loja de material para construção, ter bom relacionamento com o corretor de imóveis. Tem várias coisas que a gente pode fazer. E, assim, as pessoas não sabem a real necessidade de um arquiteto urbanista numa obra. Eles acham que só o pedreiro tá bom. Mas não é só a questão da casa ficar bem edificada, ficar bonita. Tem a parte documental também, que a casa precisa... É igual a gente, né? Ela tem como se ela tivesse uma certidão de nascimento, e isso tem que estar tudo certinho. Não só para pagar imposto, mas também porque é uma segurança de que você tem aquele imóvel e que ele vai valorizar, porque quanto mais documentado ele tiver, mais valor comercial ele vai ter também, né? Então, uma de coisas que a gente ainda tem que educar nosso cliente, né? Nem todo mundo sabe qual a função. Lembra que eu dei um exemplo para vocês? Quando fala assim, o que você quer ser quando crescer? E a criança fala, quero ser médico. Então, ela sabe, porque a gente vai a nossa vida todinha. A gente vai no consultório médico, a gente sabe como que ele faz para fazer o diagnóstico, o que ele olha, o que ele não olha, o que ele pergunta. Nós temos esse contato direto com o médico. Agora, com o arquiteto, não. Nem meus pais compraram a casa pronta, por exemplo. Então, eu nunca fui um arquiteto com meu pai e com a minha mãe. Eu escolhi arquitetura pela revista, pelo dia a dia de ir com meu pai nas obras,
mas não por ter o conhecimento, a vivência de ir no escritório de arquitetura. Então, nós temos ainda mais essa função. A função Exato. de educar a pessoa de que ela precisa de um arquiteto urbanista para desenvolver o projeto arquitetônico da casa dela. E a gente ainda precisa demonstrar que tem que ter o arquiteto, tem que ter o engenheiro, tem que ter o pedreiro. E a gente trabalha em equipe, né? Então, Trabalha assim, mas junto. é falta de informação, né? A gente um dia vai viver num mundo que todo mundo sabe da nossa importância. Cabe a nós agora usar a internet para informar e deixar claro a que viemos, por que estudamos tanto estamos aqui para colaborar. Exato. Agora eu queria saber o que vocês gostariam que tivessem dito antes de vocês escolherem a profissão. Ai, ai. O quanto de responsabilidade e constante estudo você tem que ter. Nunca parar, não desistir. É isso que eu tinha que ouvir, entendeu? Ser confiante. Você tem que ser confiante para fazer essa faculdade. E nunca mais ia dormir ou acordar sem pensar em projeto. Essa é Você ia sonhar com o projeto. Porque acorda, dorme, vai tomar banho, vai almoçar, tá na fila do banco, tá conversando com alguém e já tá pensando em projeto, enfim, é real. Você fica com o cliente na cabeça se ele gostou ou não, você preocupa mais com as pessoas, com tudo aqui com você mesmo. Então, assim, você se preocupa muito com o seu trabalho que você vai entregar, né? Assim, antes de começar a arquitetura... Só os comprometidos, viu? Oi? Só os comprometidos. É verdade, nem todo mundo é assim, né? Isso é importante, é sinal que você é uma boa profissional, né? Ai, obrigada. Exato. Eu me preocupo Agora demais. que é porque, né? Quando a gente se importa, é porque aquilo é importante pra gente, né? Então. Sim, exatamente. Agora, deixa eu perguntar assim, né? No começo a gente falou que a Rafa fez vocês chegarem até mim. Sim. Agora eu queria, assim, eu gostaria de... Ai, que linda! no sentido de que não é fácil começar um escritório zero. E eu gostaria de que vocês compartilhassem essa experiência, entendeu? O que aflige, o que aflige vocês, o que levou vocês a chegarem até a Thalita, até a sua de arquitetura. A Lauren pode explicar nossas dúvidas. Bom, na verdade, assim, eu estava muito perdida de como montar um escritório, como eu fazer, organizar. Porque, assim, a gente aprende muita coisa na faculdade, mas o real mesmo é ali no dia a dia, vivenciando. E como precificar, eles ensinam de uma certa forma, mas a gente aprende de uma certa forma, mas é nós mesmos, no nosso dia a dia, que nós vamos aprender como gerenciar toda essa parte. Aí eu fui conversar com a Rafa, né? Falei, Rafa, como que eu vou, não sei como cobrar projetos, como eu vou gerenciar, enfim. Aí ela, eu não tenho noção nenhuma, porque eu estou trabalhando numa outra função, não estou pegando projetos ainda. Aí eu falei assim, legal, e quem que eu procuro? Ela, Thalita. Aí eu falei assim, nossa, a Thalita, ela já é mentora, ela já tem aí uma bagagem muito boa para essa parte. Então eu comecei a conversar com a Thalita, falei, Thalita, um help, por favor. E aí a gente foi trocando as ideias e foi orientando. E assim, o que é bom é porque é uma troca. Da mesma forma que a gente passa a nossa vivência, passa o que a gente viveu, vem você dando também toda a sua bagagem de todos esses anos, aí 10 anos já como arquiteta. Então, assim, é muita coisa. 10 anos é uma bela de uma bagagem
Queremos chegar aí. Se não fosse administração no meio, era 20 anos, 22 anos eu teria de formada hoje. Meu Deus. Então, a família Ai, já revelei. vem trazendo, né? Viu? Então, aí, não sei se você quer complementar, Dai. Aí eu, assim, a Lauren vem perguntar para mim como que eu cobrava e ela via que eu fazia também projetos, só que eu também tinha essa dúvida. E eu falei, Lau, eu também, sinceramente, eu nunca peguei assim do zero mesmo e se eu falar para você o quanto eu cobro, às vezes não é o que precisa, porque tem o passo a passo da prefeitura e tem um monte de coisas, né, que às vezes a gente acaba pagando para trabalhar. Exato. Então, eu falei, Já olha, paguei para trabalhar. Exatamente. Já paguei muito para trabalhar também e a gente aprende isso. Então, o que eu falei? Eu falei, olha lá, eu faço dessa forma, mas se você quiser perguntar para alguém e que esteja mais tempo. E aí ela foi, né, em busca das amigas dela, que eu não conheço a Rafa ainda. E aí ela me falou, Dai, a Thalita. Eu falei, quem que é a Thalita? Aí ela me mandou seu perfil. E, inclusive, eu vi um vídeo que fala sobre o Cal. Eu falei, ah, não, eu paguei mais caro do Cal. Não acredito. Eu falei, meu Deus, por que eu não vi antes? E eu falei, caramba, tem mentoria disso e eu nunca tinha visto. E eu comecei a seguir você. E quando ela falou que você ia nos dar uma mentoria, eu fiquei muito feliz. E eu falei, isso vai abrir muitas portas pra gente. Inclusive, tirou muita insegurança, né? E a gente aprendeu a como colocar isso no papel e por que daquilo, entendeu? A cada passo a passo. Como conquistar o cliente e passar uma segurança para ele. E eu achei isso muito legal. E logo em seguida já teve, assim, clientes. Exato. E aí, o que resultou? A gente conseguiu fechar a nossa primeira cliente. E aí, nossa, a gente ficou mega feliz e gratidão, exatamente. Porque eu recomendo muito essa mentoria. Nossa, é muito bom. Que bom. Assim, eu queria, assim, primeiro eu me sinto muito honrada, né? A Rafa, eu brinco com a minha irmã é minha sócia no escritório, e eu brinco que a Rafa é minha fã número 1. Desde que eu comecei aqui mexer com o Instagram, a Rafa tá sempre curtindo, sempre compartilhando, sempre me ajudando. E, nossa, não tenho o que falar, eu sou muito grata à Rafa. Agora, colocando, né, quando vocês vieram, é que eu queria ter a certeza de que a impressão que eu tive era essa. Eu sou a Rafa. A precificação, né? A precificação é um ponto meio obscuro, principalmente quando a gente sai da faculdade. Sim. Só que a precificação em si só, ela não se sustenta. Não adianta a gente precificar bem o projeto se a gente não souber converter o cliente. E nisso, a precificação, ela se estrutura com o bom atendimento. Exato. Então, no começo eu tinha medo que vocês falassem assim, nossa, mas eu quero aprender a precificar e ela está explicando demais como eu devo atender o meu cliente. Mas o atendimento ao cliente de forma humanizada, detalhada, e ele que possibilita a conversão. Então, pode ver que vocês tiveram, no primeiro projeto, vocês foram muito bem remuneradas, né? Vocês conseguiram um valor justo. Então, é muita coisa que a gente acaba tendo que aprender sozinho no dia a dia e que eu consegui, talvez com maior facilidade, por conta de ter feito o curso de administração no meio, né? E, além disso, é muito mais profundo o processo de precificação, porque ele
Começa botando preço no seu trabalho, depois no convencimento para o seu cliente contratar você por aquele valor, mas depois você é bem remunerado e como você vai aplicar esse dinheiro de maneira correta. Então, são várias etapas e aí eu simplesmente não consigo só pegar e falar assim, ó, precifique assim e tá tudo certo, né? Aí eu fico tentando ligar todos esses pontos para ficar mais claro para vocês. Além de tudo, jovens, né? Ainda às vezes, né, dependendo da estrutura familiar, fizeram faculdade sob o respaldo dos pais, né? Enfim, cada um com sua história. E a tal, eu gosto de saber, por isso que eu começo a live já perguntando até o porquê de arquitetura. Uma vez, assim, para contar uma história pessoal, o prefeito, eu trabalhava na prefeitura, aí o prefeito não se reelegeu, aí veio o novo, não era prefeito ainda porque não tinha acabado o mandato, mas ele gostaria de se inteirar no assunto, e eu peguei e fiz o maior inquérito civil com ele. Ele sentou a minha mesa para perguntar, Thalita, como que é o planejamento urbano? Eu falei assim, não, antes o senhor me diz, por que o senhor quer ser prefeito de Boituva? Então, essa sou eu. Eu gosto de saber os porquês, que daí vem os praquês, né? É igual o cliente, a gente quer entender primeiro por que ele necessita de um projeto, que ele vai vir, só estética? Não, eu preciso porque eu quero fazer tudo bonitinho ali. Aí a gente vai entender o pra quê. Por que fazer, como fazer para ele, planejar, e aí vai entender o gosto dele naquele atendimento humanizado, naquela conversa que não é só você perguntar, falar pelo WhatsApp e fechar um projeto. Não, é você ir até o seu cliente, fazer uma reunião, conhecer o terreno é muito importante, né? Senão não tem nem como. Então, a gente vê muito aí projeto online, projeto via WhatsApp, não sei. Mas, enfim, e não é assim. É você vivenciar o seu cliente, entender a necessidade dele e traduzir da melhor forma, né, para ele. Exatamente. Eu acredito hoje eu acredito muito no online, só que eu acho que ele funciona melhor para o interiores. Para uma consultoria, o interiores é ok, mas um arquitetônico eu acho que tem que ter aí a vivência no terreno, conhecer o cliente, né? Senão... Como eu disse, do Rio de Janeiro, a cliente quis fazer comigo, eu falei, ai meu Deus, eu não vou ver o terreno. Dá um medinho, né? Sim, eu falei, vendo já é difícil, imagina sem ver. Daí foi, como ela já tinha, né, tipo, ela já tinha feito a medição, já tinha a planta meio que básica, inicial, que ela mesma. Então, eu falei, vou fazer. Ela falou que já tinha começado a construção, mas a insegurança, né, dela, não, fica tranquila, eu quero desenho apenas. Então, eu fiz o desenho. Mas legal. É ruim você fazer um projeto arquitetônico sendo que você não vá visitar o terreno. Isso, o interiores é o que mais funciona mesmo online, assim, mas para vivenciar o arquitetônico é melhor. Não acho impossível fazer um arquitetônico à distância, mas eu acho assim, outra coisa muito importante é ter parceiros, né? Às vezes ter que nem se ela já tinha começado a obra, então alguém já tinha feito alguma análise prévia que acho que era o parente dela já tinha tirado medidas, que entendia, né? E me passou. Então, por isso que eu confiei e falei, não, ele entende, ele fez, então é isso. Mas igual hoje eu falo, eu quero ver ela pronta. Um dia eu quero ir lá para mim ver como ficou. Porque o tanto que é legal ver o resultado de como, e ainda era um sobrado com piscina em cima. Então eu fiquei, é muito difícil. E aí eu quero ver o resultado de como ficou. Inclusive. Muito bom, parabéns. Hoje em dia é possível. Eu fiz uma live
com a Heloíse. Ela mora na Suíça e faz bastante projeto aqui no Brasil. Então, Meu sonho ela é fazer tinha uma internacionalmente, assim. Bem legal. mas ela está preparada com uma equipe, entendeu? Ah, tá. Tinha uma Parceiro. criança que estudou com ela, que estava ali, ela é de Natal, que estava ali em Natal, que ela ia fazer a tutoria, pegava as características técnicas, entende? É possível, é uma coisa possível, Tendo alguém, né? que isso, e a internet possibilitou isso. Agora, a gente tem que falar que tem que ter uma equipe, assim, sempre. É um trabalho que não é sozinho. Não. Para quem é individualista, a arquitetura não é a melhor opção. Né? Então, a gente tem que estar sempre trabalhando em equipe. Até as práticas na faculdade, elas já orientam isso, né? A gente faz muito trabalho em grupo, é humanamente impossível fazer tudo sozinho, não dá. Um projeto arquitetônico é muito complexo, tem várias variáveis, né? Então, Como eu morava longe, eu falava assim, professor, eu não posso fazer sozinha? Porque eu nunca tive, assim, como eu sempre morei longe, aí as pessoas preferiam sempre se reunir, da minha cidade. E às vezes eu ficava, sabe, assim, e agora? Daí o professor falava, você vai ter que se encaixar em algum grupo. E eu ficava muito, tipo, nervosa com isso. E realmente, você nunca consegue fazer sozinho. A equipe é muito importante. Você vai muito longe, você consegue realizar cada etapa, né, melhor de cada projeto, assim, que eu faria, assim. Pensando, Hã? né? São mais cabeças pensando. Nossa, é verdade. Isso é muito bom. Muito bom. 5 cabeças pensando é melhor que uma. Ainda mais o projeto urbanístico, né? Que pelo jeito juntou as três aqui, fanzoca de urbanismo. Exatamente. Urbanismo, então, tem que ser muita gente. Acho que tem que ser uma equipe de uns 10, pelo menos. Não dá, é humanamente impossível fazer. Ah lá, a dica da Rafa. Sejam parceironas dos construtores. É isso aí, tem que ser. Tem que ser. Assim, E assim, eu não fiz estágio, mas trabalhei sempre assim com construtores, sabe? Então, me deram a oportunidade de vivenciar, assim, sabe o Portal do Sol em Mairim, que tem várias chácaras que foi projetada por mim. E isso eu fico muito grata também, que eu trabalhei lá um tempo, eu ia lá 2 vezes na semana, de moto, de carro, então eu passava por vários perrengues, porque é Castelo Branco, né? Você passa por pedágio. E assim, eu ia porque eu queria viver aquilo. Falei, já que eu não tive oportunidade de estágio, e isso, mesmo não sendo registrada nem nada, eu ia porque eu queria ver como funciona. E hoje já tem umas 5 chácaras que eu projetei lá e eu fico muito feliz com isso. muito bom. Eu falo que para desenhar você tem que viver a obra, não tem jeito. Exatamente. Então tem que botar a mão na massa. E ser parceira dos construtores é muito importante, porque eles ensinam muita coisa, a gente troca experiência, a gente sabe o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E é sempre bom. A gente tem que sempre ter essa mentalidade de harmonizar, né? De não de rivalidade. Eu gosto de trabalhar com engenheiro civil porque me dá uma segurança na parte estrutural. Eu gosto de trabalhar bem com o construtor, porque eu sei que um construtor satisfeito com a minha presença na obra vai resultar num trabalho bem feito. Então, é sempre assim. Exatamente. Construtores, corretores, e eles sempre estão Corretor, passando para a gente, é muito bom. Exatamente. É assim. Agora que eu aprendi ultimamente, quem organiza casamento também é bom, porque Gente, quem casa quer casa. Verdade, eu nunca pensei nisso. Olha, uma dica aí. Eu já fui Legal. organizadora de casamentos para pagar a faculdade, hein?
Verdade. Logo no Uma começo boa. dos primeiros anos. Eu fazia. Já, ó, já devia ter prospectado ali, hein? Se você tem o contato dos clientes, fala, ô, lembra de mim? Eu fiz seu casamento, agora eu sou arquiteta, quero fazer sua casa. Vamos planejar uma casa. Pra gente... Sim. Legal. Ah, eu acho que era isso mais ou menos, né? A nossa intenção aqui. Algum perrengue vocês já tiveram? Algum perrengue de obra? Ou não, de obra não, como um todo, né? Depois que se formaram, já teve alguma coisa difícil para resolver? Tive um perrengue de reforma. Era um projeto comercial aqui em Araçoiaba. E esse projeto comercial, a princípio era pintura, trocar o forro e só. Quando a gente chegou para fazer a visita, chegou lá para analisar, isso é muito importante, por isso que eu falo, tem que ir ao local e ver. A gente chegou lá, tirou o forro de PVC, em cima tinha um forro de tábua e tava todo com cupim. Aí a pessoa tirou o forro com cupim, a parte de elétrica tava toda em nós. Ia dar um curto-circuito se continuasse daquele jeito. Então, assim, foi um perrengue, porque já pensou se fizesse as escuras e só... termina aí, só pinta e pronto. Aí a hora Reforma é mais difícil que construir do zero, né? Exatamente. E aí a hora que o cliente fosse instalar todo o mobiliário, todos os equipamentos, que é um estabelecimento comercial aqui na cidade, ele ia colocar parte de óculos, enfim, ia dar uma pane elétrica, com certeza. Então, assim, foi esse perrengue, mas a gente conseguiu resolver. O que aconteceu? Mudou todo o orçamento, né, da obra. De X foi para Y. Porque é imprevisível. Uma reforma você... Tá bom. Travou, né? Acho que travou. Se não foi para 2x, tá bom, né? Para ficar o dobro. Não, realmente foi o dobro, até mais, porque teve mais coisas, assim, era só, o que foi aproveitado do espaço foi apenas as paredes. Então, assim, piso, teve que tirar remoção desses 2 forros, aí a elétrica toda nova, então, aí eu entrei com um projeto elétrico e luminotécnico, então daí já foi toda a mudança. Aí teve que fazer todo o forro novo, enfim, toda a adequação também, porque era um prédio antigo, então teve que se adequar às normas para poder ser um estabelecimento tudo bonitinho, com as normas ali, enfim. Foi um perrenguezinho, mas... Uma coisa que eu gosto meu cliente vinha antes no escritório para eu ajudar a escolher o imóvel. Porque às vezes a pessoa acha que, por exemplo, se você tivesse ido antes fazer a vistoria, antes dele alugar a sala, você já saberia e já poderia ter dito a ele qual era o custo, ia ser mais assertivo, né? Eu tenho muitos casos aqui que a pessoa compra a casa, ela tá meia parede, assim, construída. Aí a pessoa fala assim, nossa, tá super barato, vou lá comprar, mas não dá regularização. Então, eu me coloco à disposição. Venha até mim antes de fazer negócio, antes de alugar ou antes de comprar, porque pode ter certeza, se tá muito barato, tem alguma coisa escondida. Então, mas é isso, ainda assim, é a cultura que a gente não tem de saber o que um profissional de arquitetura faz, como que ele facilita a vida. E obra é uma coisa cara, seja reforma, seja nova, seja interiores. Então, ter o acompanhamento do profissional que está no dia a dia. Então, às vezes a gente sabe, às vezes não, a gente com certeza, por que tem que ter um arquiteto? Se tem alguma coisa errada, em vez da pessoa que contratou a gente ter que ir lá, ficar pegando no pé,
disso, de aquilo, de que tá errado, a gente já, num olhar, a gente já sabe, olha, isso aqui não vai dar certo. Então, é um planejamento, né? O projeto, ele é importante por causa disso, porque ele prevê algumas coisas, o que o projeto não prevê o profissional acompanhando a obra, que a gente também geralmente não somos contratados para acompanhar a obra, porque eles acham que é supérfluo. Mas e a tranquilidade? A tranquilidade talvez não custe caro mesmo? No final não vai sair barato, né? Barato sai caro. Não vai ter retrabalho, não vai ter desperdício de material, não vai ter comprar ou alugar um imóvel que não esteja em boas condições. Então, é muita coisa, né, que está envolvida. Sim. E a Dai? Qual o perrengue que passou a Dai? Como eu faço bastante maquetes eletrônicas, assim, trabalho muito com entrega, prazo, acontece muita coisa, assim, sabe? Às vezes, perrengue de obra ainda não tive, né? Mas é bola fora, às vezes, que eu dou, assim, mas que às vezes eu projeto, assim, uma coisa e o cliente falou, meu marido não gostou. Nossa, você fica, não. Mas é normal, às vezes você não agrada todo mundo, né? Então, aí você vai lá e tem todo o jogo de cintura. E um perrengue que eu passei, que foi que eu tinha entrega de projeto. E o meu computador vai lá e queima a placa. Então, isso foi um perrengue horrível. Que, inclusive, eu comprei esses dias um computador por conta disso. E eu não desejo isso para ninguém, porque a decepção que você passa sabe? É frustrante horrível. perder, porque É frustrante demais. Que, assim, nossa, eu fiquei desesperada, entendeu? E aí eu tive que falar a realidade para o cliente. E isso é muito difícil. Só que eu tive que ser real, acabei não sendo nem paga pelo que eu tinha feito. E é isso. Esse foi um perrengue que eu não desejo a ninguém que passe. Porque é triste, sabe? Porque é a má impressão que você pode passar de não ser preparada para aquilo, entendeu? É isso. E também, no caso desse, não foi só o serviço que você estava executando. E como você tinha feito backup de tudo que estava na sua máquina? Porque tem esse problema também, né? Tem todo o portfólio que foi perdido também. Tem né? tudo. Eu perdi tudo isso que eu falei para vocês, que eu já fiz casa no Rio de Janeiro, fiz casa aqui no Horto, eu perdi um monte de coisas, entendeu? Isso é triste para mim, né? Coisas da faculdade. Eu fiz backup, mas não veio tudo. Eu me senti uma impotência muito grande, assim, sabe? E isso, nossa, só de lembrar eu já fico frustrada, né? Frustrada, assim, porque... E ainda ouvir e ler coisas do cliente, sabe? Que esperava muito e no fim se decepcionou. Porque quando você vai passar para o cliente o seu serviço, você encanta. Mas na hora de praticar acontecer isso, você, tipo, o cliente fala, quebrei minha cara, entendeu? E é isso, como fala que eu tive, foi esse perrengue horrível que eu tive. Isso traz dois ensinamentos. Traz ensinamento de que a gente tem que ter contrato, porque no contrato vão ter prazos. E e o maior de todos é prazos bons, porque a gente fica querendo fazer no tempo do cliente. E a gente era da nossa área, entendeu? Era cliente da nossa área. Não, pior ainda. A pessoa tinha que entender, porque ela sabe, né? Não é um leigo. O leigo ainda ficar chateado, ok. Mas a pessoa que é da área, poxa, não entender, não saber que isso acontece, quem nunca teve um erro fatal, por favor, que atire a primeira pedra. Exatamente. Só que a pessoa não sabia mexer, né? Porque como já se formou há muito tempo, não tinha acesso a essas ferramentas que a gente tem hoje. E ela contou comigo e aconteceu isso, entendeu? Daí foi pior ainda. Se ela não sabe fazer,
É pior ainda ela não ter te entendido. Exatamente, é pior. Eu me culpei demais. E você falando isso, tipo, eu falo, eu não nem cheguei a pensar nisso, sabe? É bem pior. E assim, é no sentido assim, eu gosto de ser muito pontual, que todo mundo, imagino que todo mundo gosta, sabe que isso é um dos fatores de ética até. Eu, eu hoje coloquei nos stories, né? Será que eu vou conseguir dar conta de 70%? É lógico que eu me exijo muito e eu coloco as minhas metas altas. Mas foi até uma brincadeira para mostrar que a importância do prazo, de estar no prazo. Então, tinha 7 pastinhas de 7 clientes e se eu não tenho um prazo bom, eu estaria atrasada. Então, eu tinha a tranquilidade hoje de não atingir aquela minha meta de 4, mas porque eu tenho um prazo confortável para eu desenvolver o meu trabalho, né? Então, é muito importante isso. Aí, vamos pegar o exemplo da Dai. Ela foi contratada por um outro profissional para fazer a maquete de interiores ou a fachada. Aconteceu o que aconteceu com o computador. Você tem que estar no gatilho, chamar. Por isso que eu falo que o atendimento humanizado é muito importante. Você tem que saber que você vai ter que chamar aquele cliente e vai ter que explicar, porque não foi uma falta de responsabilidade, foi um problema técnico. E aí, teria até que explicar. Agora, vamos trazer para a realidade de vocês hoje. Vamos falar que aconteça de novo. Deus o livre, espero que não, bate na madeira. Mas não, você vai ficar nervoso aqui. Meu Deus. Vai chamar esse cliente isso e vai mostrar a primeira entrega. Esse computador. Eu tinha feito a primeira entrega, eu estava na alteração, entendeu? Eu estava na alteração. E aí acabei não realizando, né? Eu fui sincera, falei, vou te mandar sem o render, porque foi isso que eu consegui. E infelizmente levei nossa, foi, sabe? Falou 1001 coisas que eu falei, nunca mais quero que aconteça isso. Não vai. Mas você tem que estar preparada para quando acontecer, você trabalhar isso de forma humanizada. Mas vamos também, que era uma condição que você tinha antes, né? Agora não, agora você está à frente do seu escritório de arquitetura, e aí a realidade vai ser outra. Se acontecer isso com você, subcontratando outra pessoa, você vai ter mais empatia. Então, assim, é tudo para alguma coisa serve. Serve. Aprendizado, aprender a ter. Exatamente. Oi? Aprender a guardar, salvar tudo. Eu tinha mandado no meu drive, só que era a alteração antiga. Daí eu falei, era para acontecer, né? Mas a gente aprende com os erros, como eu falei. A gente tem medo de errar, às vezes acontece. Mas com o erro aprende. E é para não repetir, né? Exatamente. Esse foi meu perrengue. Dica de ouro. Dica de ouro é salvar arquivo. Alteração 1, alteração 2, arquivos diferentes. Porque tem um tal de cliente que é a primeira revisão, depois que ele vê que ele fica palpitando, esquece que somos profissionais, estudamos para isso e que aquela entrega provavelmente já é a melhor opção. Eles não entendem que o nosso processo criativo, a gente fez 10 desenhos para chegar naquele que a gente está apresentando para eles. Né? Então, isso quer dizer que tiveram vários ensaios e que a melhor forma foi aquela, a melhor circulação, a melhor disposição dos cômodos, dos móveis. E aí, aí eles querem colocar a ideia que eles tiveram e aí eles veem, poxa,
ficou uma porcaria, vamos voltar no primeiro. Então, não pode perder aquele primeiro de jeito nenhum. Não. Revisão 1, revisão 2, revisão 3, revisão 1000. E sempre tem aquela. E a primeira Quase coisa que a gente tem que fazer é isso, Quase porque certo, senão. certo. Você nomeia. Renomeia. Primeira coisa, sentou, renomeia. Exatamente. Ah, gente, que lindo, amei. Eu amei nossa conversa também. Foi totalmente, eu tava insegura, eu tava nervosa, mas foi muito bom. Assistiu a gente. Quero agradecer vocês duas. Primeiro, pela milésima vez, falar que é uma honra poder estar orientando vocês. Vamos marcar mais. Tem mais uma listinha de coisas, né, para a semana que vem, para a gente desenvolver juntas. Sim, sim. Uhum. Vamos marcar certinho e vamos trabalhar em cima disso. E quero aqui finalizar trazendo uma contribuição, que eu imagino que é a conclusão de tudo isso que a gente conversou até agora, que eu leio muito, menos do que eu deveria, mas já é mais do que eu já li um dia, né? E o livro que eu li no mês passado foi Os Segredos da Mente Bilionária. E lá ele faz algumas. Ele dá algumas orientações, e uma delas é que eu quero passar aqui para vocês e que para vocês duas terem como um porto seguro, é para agir. Agir apesar do medo, agir apesar do desconforto, agir apesar do cansaço. Então, que a ação seja sempre o norte da vida profissional de vocês, porque se a gente... eu tô cansado agora. Descansa 10 minutinhos e volta a agir, porque isso vai trazer bons frutos, e é assim que a gente vai construir a nossa carreira e vai valer a pena. Ontem mesmo eu estava aprendendo coisas que eu não sabia para alavancar esse potencial de ajudar outros arquitetos e arquitetas recém-formadas. E várias vezes eu falei assim, vou deixar para amanhã. E ontem era feriado aqui em Boituva. E lembrava disso e me ajudou muito. Então eu queria passar esse aprendizado para vocês. Não precisa chegar na minha idade para vocês aprenderem coisas novas. E eu acho que a minha missão aqui é exatamente essa. Não precisarem passar pelo que eu passei para conseguir ser feliz e bem-sucedida como arquiteto e urbanista. Gratidão, Thalita. Gratidão que a gente sente. E gratidão por tudo que você passou pra gente, sabe? Isso é difícil de alguém oferecer. E você proporcionou isso pra gente. Assim, também agradeço a Lauren por me apresentar, a Thalita. E o quanto você nos ajudou, não paga, nada paga, sabe? Muito obrigada. Que bom. Nem na faculdade a gente aprendeu o que aprendemos com você. E agradecer também a Thalita, a Rafa, principalmente. Ela falou aí do café, a gente tem que marcar o café. Exatamente. E, enfim, que mais arquitetos, mais arquitetas possam um dia conhecer a Thalita, porque ela é demais. Exatamente. Vocês vão me fazer chorar. Não, aí eu tô quase chorando, sou chorona. Tô emocionada. Eu também tô. De verdade. Muito obrigada. Que e Deus pelo abençoe. convite na live, que eu nunca participei. Pode mais. Sim, super top. Legal, viu? Tava com medo. No fim, não, Lauren. Tava com tanto medo. Eu fui a que mais demorei para dar resposta também. E, gente, aproveitem. O e-book da Thalita. Verdade. Muito, muito bom. Nossa, muito bom mesmo. Ontem. Depois a gente posta o link para o pessoal tá comprando também.
Olha, eu não sei mexer muito aqui. Vamos fazer um carão para a gente fazer uma pose para alguma de vocês duas printar? Vai, eu brinco. Um, dois, três e... Já. Pronto. Ai, prontinho. Obrigada, Gente. gente. Boa noite. Gente, muito obrigada por todo mundo que assistiu também, viu? Gratidão. Exatamente. Sim. Gratidão. Ah, eu vi a mãe da Dai. Eu vi a mãe da Dai aqui. A minha mãe, eu vi. Ai, te viu mãe também. Entrou, minha irmã entrou. Gente, Então, minha mãe, minha irmã. Lucas, não, Lucas, esse é meu Meu amigo arquiteto também, que me ajuda muito. Ele entrou agora. Aê, aí sim. quero agradecer a todo mundo. Agradeço. Entrou meu tio, A Rafael, minha prima início ao que me fim, deu presente novo, ó. Até vim com presente na live. Eu quero agradecer a todo mundo. E, em especial, a Deus. E muito obrigada. Vamos marcar mais lives, que a gente tem muita coisa ainda para compartilhar. Tem muito para desenvolver. Sim, muitas águas vão rolar ainda. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.